Quero lembrar que hoje é dia de tomar o espetaculoso e maravilhoso suco da confusão. Suco da confusão. E se tiver dietileno glicol, a confusão é certa, não é mesmo? Acho que todos se lembram do caso da Baker. Mas você sabe exatamente quais são os efeitos toxicológicos do dietileno glicol? Não? Então, pede ajuda para os universitários. Nós somos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto e nós vamos explicar direitinho como essa confusão aconteceu. A questão é, como o dietileno glicol foi parar na cerveja? Para entender como isso aconteceu, precisamos entender como é o processo de produção da cerveja. Para a produção da cerveja, partimos da matéria-prima, o malte e a cevada. O malte e a cevada serão triturados e misturados à água. Posteriormente, será filtrado e seguirá para os tanques de aquecimento. É nessa etapa que ocorre também a adição do lúpulo. A mistura, então, será resfriada e seguirá para os tanques de fermentação. A partir dessa etapa, ocorre, então, uma etapa de filtração e pronto, o produto já será envasado. Em seguida, o produto segue para o mercado e já pode ser consumido. Bom, mas onde entra o dietileno glicol? O dietileno glicol é muito utilizado como líquido de resfriamento e é nessa etapa que ele faz total diferença. No entanto, o dietileno glicol também é tóxico e um pequeno furo nos tanques de resfriamento foi suficiente para que o dietileno glicol extravasasse e entrasse em contato com o líquido que posteriormente daria origem à cerveja. Como vimos, o dietileno glicol é tóxico e basta uma quantidade de 70 ml para matar um homem de 70 kg. Além do dietileno glicol, temos também o monodietileno glicol e o trietileno glicol. São substâncias parecidas, resultantes de um mesmo processo químico, bastante utilizados na indústria e todos podem ser utilizados como anticongelantes. No entanto, o trietileno glicol não apresenta efeitos tóxicos para o ser humano. Então, por que ele não foi a opção de escolha para ser utilizado no processo de produção da cerveja? Acontece que o trietileno glicol é caro e pode custar até 5 vezes mais do que o dietileno glicol. Foi uma escolha mais barata, mas acabou custando muito caro para alguns consumidores. E foi assim que no início de 2020 começaram a surgir casos de intoxicação por dietileno glicol. O extravasamento do dietileno glicol levou à contaminação de vários lotes da cerveja Baker. Como consequência, várias pessoas foram internadas em situações graves de intoxicação e várias pessoas morreram. O Ministério da Agricultura interditou a produção da cerveja e todos os lotes foram recolhidos do mercado. E como o dietileno glicol causa tantos danos à saúde, é o que veremos a seguir. No organismo, o dietileno glicol possui diferentes afinidades com diferentes órgãos. O órgão que ele possui mais afinidade são os rins. É nos rins que o dietileno glicol fica mais retido e causa a maior parte do seu efeito tóxico. Em segundo lugar está o cérebro, que também pode ser gravemente danificado em casos de intoxicação. Em terceiro lugar está o baço, o órgão responsável pela produção dos glóbulos brancos. E, em quarto e quinto lugar, estão o fígado e os músculos. A intoxicação por dietileno glicol é dividida em 3 fases. A primeira fase começa no máximo em 24 horas após a ingestão da substância. Ela pode envolver azia, náuseas, embriaguez ou letargia. É por causa desses sintomas que é tão difícil identificar casos de intoxicação por dietileno glicol em consumidores de álcool, como que aconteceu com as vítimas do acidente envolvendo a Baker. A segunda fase da intoxicação começa no dia seguinte, ou em até 48 horas após o consumo. Nesse momento, os sintomas são bem parecidos com os sintomas da fase 1, porém bem mais graves. Geralmente, são sintomas comuns depois de uma farra,
e ninguém suspeita de uma intoxicação por dietileno glicol. Além disso, a segunda fase envolve evidências de lesão hepática que podem ser detectadas em exames laboratoriais. Também são encontrados sinais de lesão renal com presença de sangue na urina ou incapacidade de urinar. Caso não sejam tratados, esses sintomas podem evoluir para falência renal e morte. O início da fase 3 da intoxicação varia de acordo com a dose ingerida pelo paciente. A fase 3 é especialmente perigosa, pois é onde pode ocorrer neurotoxicidade, e os danos causados nessa fase da intoxicação têm sérios riscos de deixarem sequelas. Alguns dos danos causados nessa fase são a fraqueza ou indisposição acentuada, conhecido como letargia, a perda dos movimentos da face, conhecida como paralisia bilateral da face, e é comum também que os pacientes apresentem disfonia, que é a dificuldade para falar. Também podem ocorrer perda parcial ou total dos sentidos, como a visão e a audição. Esse foi o destino de uma das vítimas do acidente envolvendo a cerveja Belo Horizontina. Segundo a esposa da vítima, ele não escuta, não ouve, não consegue tomar um banho de chuveiro, não consegue ficar de pé, nem caminhar. Ele não consegue escrever, não consegue comer sozinho. Essa fala foi retirada desta matéria, da página do G1. Na conclusão do caso, essa tragédia fez ao todo 29 vítimas em Belo Horizonte, sendo que 10 foram a óbito e 19 sofreram e sofrem as consequências das sequelas da intoxicação. 11 pessoas foram denunciadas por crime de homicídio culposo, lesão corporal culposa, crime contra o consumidor e contaminação de produto alimentício. Foram elas: 3 sócios proprietários da Baker, 7 engenheiros técnicos encarregados da fabricação da bebida e uma testemunha por apresentar declaração falsa. Consideramos que você, o consumidor, não merece o desgaste de ter que se preocupar com a presença de dietileno glicol em suas bebidas. Essa intoxicação só ocorre de forma acidental ou por causa de negligência ou desatenção. É por isso que cabe aos fabricantes agirem com responsabilidade e aos órgãos fiscalizadores promoverem a fiscalização adequada de todas as bebidas. Você merece tomar sua cervejinha gelada despreocupadamente, enquanto nós, profissionais de saúde, continuaremos trabalhando para promover a segurança e a qualidade desse produto que tanto amamos. E por hoje é só, pessoal. Deixamos aqui o nosso muito obrigado e esperamos que vocês tenham gostado.